Olá, começa agora mais um Panorama da Educação, um espaço virtual para a gente conversar sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também sobre o que acontece de relevante no cenário educacional. E quem vai bater esse papo com a gente mais uma vez é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís. Um prazer enorme começar a semana falando para você, para todos que nos acompanham, para conhecer e apresentar um pouco mais do nosso trabalho à frente da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Bom, nas últimas semanas a gente vem acompanhando uma escalada do número de casos de mortes por Covid-19 no Brasil. A pandemia já contaminou mais de 10 milhões de brasileiros e matou quase 260 mil. Paralelamente a essa crise sanitária, o país enfrenta uma séria crise educacional. Como a gente já comentou aqui em edições anteriores, o fechamento das escolas e a dificuldade de acesso ao ensino remoto está trazendo prejuízos imensos ao aprendizado dos estudantes. Diante desse cenário, professor, a gente volta aqui a uma pergunta que a gente já fez em outras edições do Panorama da Educação e que mais do que nunca está gerando tanta polêmica. Afinal de contas, abrir ou não abrir escolas neste momento? Olha, Thaís, a gente sempre procurou seguir as orientações do Conselho Nacional de Educação, e essas orientações sempre se reportam a essa articulação com a área da saúde no que concerne a abertura das escolas. Por outro lado, à medida que o tempo também foi passando, a gente foi conhecendo melhor as questões vinculadas à segurança no âmbito escolar, do ponto de vista da transmissão do vírus, do ponto de vista da disseminação, enfim. E hoje, apesar desse aumento, dessa escalada que a gente está, lamentavelmente, verificando, e que os números, infelizmente, também apontam que deve continuar crescente esse número no mês de março. Será um março, segundo os especialistas na área da saúde, um março muito triste para o país, fruto de uma ausência de uma coordenação nacional. Não tomamos as medidas que deveríamos ter tomado do ponto de vista de acelerar a compra de vacinas, o processo de vacinação. O Brasil está muito atrás da maioria dos países, Então, naturalmente, gera toda essa insegurança, mas eu, particularmente, sigo e acompanho o trabalho que está sendo feito aí pelo secretário Rocieli Soares, com muita responsabilidade, fazendo um processo escalonado da ida de estudantes, das crianças e jovens à escola. Então, eu acho que aumentando a prioridade, principalmente dos professores se vacinarem, e tomando as medidas de segurança já recomendadas pelos diferentes órgãos, tanto da área da saúde e da própria educação, com base nos conhecimentos gerados em países que produziram esses conhecimentos, do ponto de vista da baixíssima disseminação do coronavírus, do vírus nas escolas, e, ao mesmo tempo, esse fechamento de outros setores que realmente produzem esse maior quadro de disseminação, como, infelizmente, o comércio popular, porque muitas vezes as pessoas não tomam os cuidados necessários. Praias lotadas, festas que até então feitas do ponto de vista de segurança zero, clandestinas até. Então, eu acho que manter as escolas abertas, tomando os cuidados necessários, na minha opinião, é o caminho, dando maior prioridade à vacinação dos professores
porque estamos já vivendo um momento em que a questão da desigualdade educacional é tremenda. Eu estou em Recife, né, e eu fico vendo, eu moro entre duas escolas particulares, os alunos estão indo toda manhã, e as escolas, tem outras duas escolas públicas fechadas, próximas à minha residência. Então, eu particularmente, eu entendo que é manter as escolas abertas, tomando os cuidados necessários, fazendo o revezamento das turmas, né, e dando prioridade à vacinação dos professores, como fez o Uruguai. É um momento difícil, não é uma tomada de decisão fácil, né, porque, lamentavelmente, a gente está tendo, no momento que a gente está gravando, chegando a 1.800 mortes por dia. É possível, infelizmente, é muito infelizmente, mas infelizmente a gente tem que dizer que os dados apontam para um crescimento ainda maior. Então, é difícil, mas eu acho que fechar as escolas, o prejuízo é enorme para essas crianças que já estão tendo um prejuízo enorme do ponto de vista do atraso escolar. Todos os dados da avaliação diagnóstica que já foram feitas por algumas redes de ensino já começam a apontar para déficits realmente significativos do ponto de vista de aprendizagem de 2020. Eu próprio já começo a pensar em 3 anos em 2. Eu acho que por conta de todo esse cenário complexo que a gente está vivendo, e, lamentavelmente, também não tem um plano nacional para melhorar a conectividade para os alunos de baixa renda, e nos municípios muito pequenos, com 10 mil, 15 mil ou até menos habitantes, a maioria das crianças ficaram sem aula ao longo de todo o ano de 2020. Então, não dá para a gente continuar nesse cenário. Isso vai ser um retrocesso que talvez seja irreversível, não só do aspecto cognitivo, mas principalmente do aspecto socioemocional da saúde mental dessas crianças. Então, é difícil, mas eu acho que tomando as medidas de cuidados necessários à segurança no ambiente escolar, eu acho que nós precisamos continuar com as escolas abertas, fazendo um trabalho de um ensino híbrido, né? Ou seja, usando também as novas tecnologias do ensino remoto para compartilhar melhor o conhecimento e, principalmente, as aprendizagens que todos os alunos, a priori, devem desenvolver. E aí, nesse ponto, acho que a Base Nacional Comum Curricular tem sido de grande utilidade e grande benefício para as redes de ensino. E para fazer uma discussão mais ampla sobre esse tema, a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira promove amanhã, a partir das 5 da tarde, o webinar A Volta às Aulas Presenciais em 2021. O evento vai contar, inclusive, com a participação do secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. O que o público deve esperar desse evento, professor? Exatamente, Thaís. Eu fiquei muito sensibilizado numa conversa que eu tive com a secretária Márcia Bernardes, que é a nossa presidente da Undime São Paulo, e que está também participando da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, como a coordenadora da criação de uma rede das cidades de médio porte em São Paulo, são 66 cidades, e ela me dizia exatamente das dificuldades que os municípios estão tendo nesse início do ano letivo. Seja porque está essa confusão de uma ausência de coordenação nacional, inclusive no campo da educação, não só da saúde, mas também porque a gente começa a verificar, batendo cabeça a área da saúde com a área da educação. A gente teve, na semana que passou, um momento bem delicado, quando o secretário estadual também estava propondo o fechamento das escolas. Mas, felizmente, a posição do secretário Rocieli Soares, no âmbito do governo estadual, prevaleceu,
né? Mas, por outro lado, sempre gera essas dificuldades. Sem falar, né, que os municípios, houve uma renovação grande, o planejamento que foi feito nos municípios que mudaram os prefeitos e principalmente os secretários de educação, eles estão muito inseguros de tudo. Então, por essa razão, a gente resolveu fazer esse webinar, essa iniciativa da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, quando nós vamos ter todos os grandes atores, né, da educação do Estado de São Paulo, incluindo a professora Maria Helena Castro, que é a presidente do Conselho Nacional de Educação. E aí, o próprio Conselho Nacional, por conta dessa ausência de coordenação nacional, já fez uma importante reunião na semana que passou, com universidades públicas e particulares, com secretários estaduais e municipais de educação, aí eu me refiro ao CONSEB e ao UNDIME, respectivamente, com os conselhos estaduais de educação e também com as redes particulares de ensino. Todos engajados na busca de um caminho que possa orientar os sistemas e as redes de ensino em relação a esse retorno presencial. E também no que está sendo chamado de ensino híbrido. Então, o Conselho Nacional de Educação, eu faço parte dessa comissão do CNE, começa a elaborar agora um parecer que vai orientar as redes e sistemas em relação ao que se chama de ensino híbrido e como fazer essa questão do retorno presencial nesse cenário extremamente grave, né, de uma segunda onda mais agressiva do que a de um ano atrás. Então, o CNE, mais uma vez, traz para si essa responsabilidade pela ausência dessa coordenação nacional. Então, esse encontro vai reunir o secretário Rocieli, do Estado de Educação de São Paulo, o presidente do CNE, a Maria Helena Castro, a presidente da Undime São Paulo, a Márcia Bernardes, e a secretária de Mariporã, uma cidade de médio porte, a Grande São Paulo. A gente vai ter também o presidente e a vice-presidente, né, do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Então, juntos, vamos tentar encontrar soluções, uma bússola para orientar e ajudar os municípios paulistas em relação a esse retorno às atividades presenciais, ao ensino híbrido, que tanto eles estão precisando, e vamos tentar contribuir para a política pública de educação básica no nosso estado de São Paulo, mas também já está sendo, já vi várias redes de ensino fora de São Paulo também já se inscrevendo para acompanhar o nosso webinar de amanhã. Eu acho que vai ter uma grande audiência, porque o tema merece uma atenção grande e é extremamente urgente. Então, foi uma iniciativa muito bacana da Cátedra em propiciar esse debate, esse ambiente de construção coletiva de todos os atores envolvidos com a educação, no caso específico do Estado de São Paulo. E lembrando que o webinar vai ser transmitido pelo canal do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto no YouTube e também pelos canais da Undime São Paulo, no Facebook e no YouTube. Para quem quiser saber mais informações sobre ele, é só acessar o nosso site do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. É esse endereço que você está vendo aqui embaixo, sites.usp.br/IEARP. Bom, o panorama de hoje está ficando por aqui. Professor Mozart, muito obrigada por mais essa nossa conversa. Obrigado, Thaís, obrigado a todos que nos acompanham e aguardo todos vocês amanhã na webinar de volta às aulas em 2021. Uma boa semana para todos, todos se protejam, se cuidem, porque precisamos de vidas para poder mudar esse país. E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, acompanhe os nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e conta lá também o que você gostaria que a gente discutisse aqui no Panorama da Educação. E lembrando que o nosso programa fica disponível também no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na semana que vem a gente volta com mais um Panorama da Educação. Até lá!